Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa audiência pública do PPA, Plano Plurianual do exercício de 2026 a 2029 e da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026. A legislação, a Constituição Federal, principal legislação, no seu artigo 165 a 169, a Lei Federal 4.320 de 1964, a Lei Complementar 101 de 2000 e as normas técnicas do TCE e da STN, que se baseou na confecção do PPA e da LOA. O Plano Plurianual, Plano Estratégico de Médio Prazo, elaborado para 4 anos, elaborado no primeiro ano de mandato do prefeito atual, com início e vigência no seu segundo ano, período 2026 a 2029. Instrumentos do planejamento, PPA. Estabelece diretrizes, objetivos, metas, médio prazo, 4 anos, projetos e atividades finalísticas. Lei de diretrizes orçamentárias, estabelece metas, prioridades para o exercício e orienta a elaboração da LOA, de curto prazo, vigência 1 ano. Lei orçamentária anual, estima a receita e fixa despesas. Execução do planejamento e é de curto prazo, isso 1 ano. Instrumentos de planejamento. Temos o PPA 2026-29, que é planejar, as LDO 26, 27, 28 e 29, orientar, e a execução orçamentária que se dá na LOA, 2026, 26, 27, 28 e 29. É uma sequência do orçamento público. PPA, LDO e LOA. O ciclo do PPA é o planejamento, temos os problemas ou demandas da sociedade, planejamento será expresso em programas, execução dos programas, monitoramento dos programas, avaliação de programas e a revisão dos programas, que é o ciclo do PPA. Acompanha o projeto de lei do PPA, anexo 1, projetos das receitas, recursos previstos, memória de cálculo. Anexo 2, metas, relação das despesas planejadas, memórias de cálculo, compatibilização de programas de governo com as fontes de recurso. Anexo 3, resumo dos programas de governo. Anexo 4, programas de governo, planos de metas governamentais, objetivos e indicadores. Receita pública, que é a base, são receitas orçamentárias, são disponibilidade de recursos financeiros que ingressam durante o exercício. As receitas pertencem ao Estado. Integram o patrimônio do poder público, aumentando-lhe o saldo financeiro e, de via de regra, por força do princípio da universalidade, estão previstas na LOA. Projeção da arrecadação no nosso PPA. Então, em 2025, na LOA 2025, foi previsto 92.650.000, arrecadou até o período outubro, 86.448.545,90. Está projetado no PPA e na LOA 110.950.000 para 2026, 117.170.000 para 2027, 123.420.000 para 2028 e 129.860.000 para 2029. A projeção de 26 para 27 deu uma média de 5,60%, 5,33% de 27 para 28 e 5,21% para 2029. A metodologia do cálculo da projeção da arrecadação. Utilizou-se por base a inflação média anual IPCA, que está estimada do ano de 2025, que é usada como base 26, 27, 28 e 29. Então, a inflação estimada pelo Boletim Fox, que é o boletim do Banco Central, 5,44 é a inflação para 2025. Então, você projetou uma inflação, uma projeção do orçamento de 5,44 para 2026, 4,5% para 2027, 4% para 2028 e 3,85% para 2029. O crescimento do PIB anual estimado pelo Banco Central, 2,18% de 2025, então se estimou para 2026, 1,81% em 2027, 2% em 2028 e 2% em 2029.
O PIB, estimado pelo Estado, pelo IPARD, seria de 3,10% para 2026, 2% para 2027, para 2028, 2%, e 2029, 2%. Foram aplicados nas receitas federais de transferências federais a inflação IPCA, mais o crescimento do PIB. E para as receitas estaduais foram aplicados o IPCA mais a previsão do PIB do Estado do Paraná. Das receitas próprias do município. Então, a estimativa das arrecadações próprias nossas. Nós temos o IPTU, ITBI, Imposto de Renda, retido de funcionários, ISS, taxas e contribuição de iluminação pública. Foi estimado para 2026, 715 mil para IPTU, 820 mil para ITBI, 2.625.000 para Imposto de Renda, 3.245.000 de ISS, taxas 360 mil e COSIP 360 mil. Nós arrecadamos como base de cálculo, é utilizado 3 exercícios como base de cálculo. 24, 25, 22, 23, 24. E o 25 até o período que foi arrecadado. A título de exemplo, nós arrecadamos IPTU até o exercício no mês de junho, 557 mil. Orçou 715 em 2026, ITBI 200 mil em 2025, mas nós arrecadamos em 2024 1.038, foi previsto 820 mil. Imposto de renda, nós arrecadamos 1.504 nesse exercício. O ano passado arrecadou 2.576 e foi previsto 2.625.000. ISS, esse ano 1.706 até junho. O ano passado foi arrecadado 2.582 e está previsto 3.245.000. Taxas, foi previsto 360 mil, arrecadamos 167 mil até o exercício, e o ano passado foi arrecadado 303 mil. Então, a projeção da arrecadação própria, 8.148.000. Para os exercícios 26, 27, 28 e 29, foram aplicada a memória de cálculos do PIB mais inflação. Nós temos uma avaliação que pode acontecer em cima do imposto de renda. O imposto de renda é em cima da arrecadação do município, de folha de pagamento. Então, com a desoneração que deve se ocorrer, ainda não é aprovada, que é até 5 mil não vai ter pagamento de imposto de renda, bem provavelmente nós vamos ter uma perca de arrecadação em cima da arrecadação do imposto de renda. Das principais arrecadações, das maiores arrecadações nós temos o FPM, que é a maior, que nós arrecadamos em 2024 34.243.000. 2025 até junho, 19.523.000. Está orçado, prevista para 2026, 38.500.000. 2027, 40.300.000, 41.900.000 2028. FPM 1%, que nós arrecadamos julho, setembro e dezembro. O ano passado arrecadou 3.521.000, está projetado para o ano 2026, 4.050.000. ICMS, nós arrecadamos 27.642.000, o ano passado. Até junho desse ano, 13.859.000, previsão 33.250.000. A ROEDS, que é a compensação financeira da usina, o ano 2024 nós arrecadamos 11.744.000, arrecadou no período agora até junho 5.911.000 e está estimada uma arrecadação de 12 milhões para 2026. IPVA, arrecadou em 2024 2.262.802, até o junho arrecadou R$ 2.475.023, uma previsão de R$ 2.700.000 para 2026. Essa estimativa foi feita antes da desoneração do IPVA. Então, a previsão é que caia uns 30%, 40%. Infelizmente, vai cair a arrecadação do município. 1.400.000 é a previsão. Então, ainda está com o valor cheio. Então, 2.700.000 foi progredido ainda
para 2027, 2.800.000, 2.900.000, 3.050.000. A estimativa ainda não é bem correta, mas foi a desoneração de 45% deve impactar uns 30% na arrecadação. 1 milhão e alguma coisinha. Fundeb, a transferência do fundo da educação, 12.824.367 em 2024. Esse ano, 6.730.000. E previsão para o ano que vem, 14.150.000. A dedução do Fundeb. A dedução do Fundeb é em cima de 5 arrecadações que nós temos, que vai para o fundo 20%. FPM, ICMS, IPVA e IPI exportação. Então, retém 20% do fundo, que vai para o Fundeb, e retorna através da transferência do fundo, que vem pela quantidade de alunos. Então, nossa previsão ficou para o ano 2026, 14.150.000, como a contribuição do município de 15.018.000 reais. Então, nós já temos uma perca de arrecadação por causa do Fundeb. Esse ano, até junho, nós já tivemos uma perda. 6.730.000 que veio, e nós contribuímos para o fundo 7.216.349 reais. Nós perdemos quase 1 milhão. A questão que eu falar do FPM também. O FPM nosso foi aplicado a progressão de inflação mais PIB. Só que nós temos, em 10 anos, o município vai cair o índice. Nós estávamos no índice 1,2. E nós vamos passar para o índice 1,0. Então, essa previsão de queda é de 16%. Ano a ano está se perdendo 1,33% da nossa, 1,66% do nosso base de cálculo. Porque nós tivemos uma perca de 700 pessoas. O Fundeb, o retorno é feito com base de quantidade de alunos. O valor que nós contribuímos para o fundo é 20% das arrecadações, FPM, ICMS, IPI, IPVA e ITR. Evolução na despesa do Poder Executivo, que é toda a despesa que está orçada. Então, só do Poder Executivo, despesas correntes, 101.826.500 reais, previsto, vou falar melhor de 2026, que seria o principal. Pessoal em cargos, 51.001.900 reais. Pessoal em cargos inclui precatórios. Pessoal civil, 47.681.900. Esse sim é só pessoal e contribuições patronais. Precatório de pessoal, 2.900.000. O valor total de precatório está orçado em 300 milhões, mas 2 milhões está orçado como despesa de pessoal e 100 mil como outras despesas. Outras despesas de pessoal, 420.000. Juros e encargos da dívida, 10 mil reais. Nós temos dívida com o INSS ainda. E outras despesas correntes, 50.814.600. Despesas de capital, 5.228.500. Investimentos, 5.128.500. Amortização da dívida, que é o INSS, 100 mil reais. Reserva de contingência, 1.395.000, que é 1%. Então, fechou 108.450.000 para 2026, 114.550.000 2027, 2028, 120.690.000, 2029, 127.020.000. Despesas correntes de cada ano, 108 milhões em 2027, 114 milhões em 2028 e 120 em 2029. Despesas de capital, 4.689.500 em 2027, 4.553.000 em 2028, 4.720.500 em 2029. Não há uma progressão na despesa de capital como há na despesa corrente. Despesa corrente você calcula conforme vai aumentando os gastos. Os gastos ou despesas de capital é o investimento alocado. Que a previsão de obras, previsão de aquisição de equipamentos. Esses valores não são fixos de 2026, 27 a 29. 2026 já reflete na LDO, na Lua, quer dizer, na LDO e na Lua. Agora, 2027, 28 e 29, você vai executar quando for feita a Lua normalmente, que normalmente ainda há feita a revisão ainda, a inclusão de novos programas, como
a exclusão, inclusão de obras. Do Poder Legislativo, o Poder Legislativo ficou a despesa prevista 2026, 2.500.000, 2.620.000 para 2027, 2.730.000 2028 e 2.840.000 2029. Ficou dividida assim, despesas correntes, 2.340.000, sendo pessoal em cargos 1.913.000, outras despesas correntes 427.000 e despesa de capital R$160.000. Isso para 2026. O Plano Plurianual, PPA, é composto de 20 programas de governo. Despesas por programa. Nós temos operações especiais, que são PIS, PASEP, contribuição, pagamento de precatórios, dívida, que não contribuem para nenhum programa específico. Então, isso é chamado de operações especiais. Então, no nosso orçamento, nosso PPA e LOA, está previsto 5.665.000 para 2026. Processo legislativo, que é o programa da Câmara, 2.500.000, 2.620 em 2027, 2.730 em 2028 e 2.840 em 2029. Gestão administrativa, programa 2, 7.204.100. Acho que vou falar mais de 2026, que daí fica mais específico e é o que nós vamos tratar mais especificamente na LOA. Inovação, ciência e tecnologia para o futuro, 408.000 para 2026. Desenvolvimento industrial e competitividade econômica, 710.000. Cruz Machado, mais saúde, 29.825.900. Educação que transforma, 30.618.500. Democratização e universalização da cultura, 1.348.500. Desenvolvimento e promoção da agricultura e meio ambiente, 4.673.000. Esporte para todos, 1.539.500. Protagonismo feminino, promoção de direitos autônoma e equidade de gênero, R$80.000. Cuidar e valorizar direitos da pessoa idosa, 566.000. Infância e adolescência protegidas, promoção de direitos, desenvolvimento integral, 1.084.500. Proteção social pelo Sistema Único de Assistência Social SUAS, 4.192.500. Habitar com dignidade, política municipal de habitação, R$100.000. Infraestrutura e manutenção urbana e rural, 15.185.000. Gestão tributária, 768.000. Programa Horas Máquina, 2.404.000. Fomento ao turismo e desenvolvimento local, 812.500. Emenda impositivas, 1,2% legislativo, 1.265.000. Então, fecha seus 110.950.000. A despesa é igual à projeção da arrecadação. O PPA LOA está estruturado em 12 órgãos, nós temos 12 órgãos orçamentários, 11 secretarias e o Poder Legislativo, e 24 unidades orçamentárias, que é a divisão no nosso orçamento, fora os projetos, atividades e ações. Poder Legislativo, 2.500.000, atividades legislativas como unidade. Tem uma Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, 4.845.100, sendo o Gabinete do Prefeito 505.500, Administração e Planejamento 4.193.600, Controladoria Interna do município R$146.000. Secretaria Municipal de Fazenda, R$8.792.000. Departamento de Finanças, Contabilidade e Compras, R$3.127.000. Encargos gerais do município, R$4.270.000. Reserva de contingências e emenda impositivas, R$1.395.000. Para 2026 é só a reserva de contingências. As emendas já foram rateadas. Secretaria Municipal de Saúde, R$30.648.400. Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, R$6.023.000. Fundo Municipal de Assistência Social, R$4.192.500.
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, 724.500. Fundo Municipal da Pessoa Idosa, 566 mil. Fundo Municipal dos Direitos da Mulher do município, 80 mil. Conselho Tutelar, 360 mil. Habitação, 100 mil reais. Secretaria Municipal de Educação, 30.836 mil. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 15.242.500. Departamento de Serviço Rodoviário Municipal, 13.386.500. Departamento de Serviços Urbanos, 976 mil. Departamento de Obras, 350 mil. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 7.182.000. Secretaria de Agricultura, 4.878.500. Secretaria de Meio Ambiente, 2.303.500 reais. Secretaria Municipal de Esporte, 1.574.500 reais. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, 1.118.000. Secretaria Municipal de Turismo, 812.500. Secretaria Municipal de Cultura, 1.376.000. Poder Executivo, 108.450.000. Total, 110.950.000, a despesa de 2026 programada. As emendas impositivas do Legislativo. Então, a Secretaria Municipal, para 2026, já foi rateada. Seria o total 1.265.000. 2027, 1.342.000. 2028, 1.430. E 2029, 1.518.000. Foi programada, Secretaria Municipal de Saúde, 822.500. O mínimo da saúde é 50%. Então, o saúde pode aumentar. A aquisição de equipamentos UBS linha Vitória ficou programada 287.500. A aquisição de equipamentos UBS de Santana, 57.500. A aquisição de equipamentos de saúde, 255.000. Emenda impositiva, exames, atenção especializada, R$ 222.500. Outras áreas, R$ 442.500. Secretaria de Educação, R$ 217.500. 105.000 para Programa Manutenção da Reforma das Escolas, 105.000. Emendas impositiva, Educação, aquisição de equipamentos, 112.500. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Rurais, materiais para pontes, 57.500. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 105.000. Aquisição de equipamentos, Secretaria de Agricultura, 47.500. Controle de natalidade de cães e gatos, 57.500. Secretaria Municipal de Esporte, 35.000. Aquisição de uniformes, emendas impositivas, 20.000. Parque Infantil, emendas impositivas, 15.000. Secretaria Municipal de Cultura, 27.500, aquisição de instrumentos, emendas impositivas. Vai falar do PPA primeiro? A questão, eu ia falar uma coisa das emendas. A questão de emendas tem ainda não digo um problema, mas na teoria, não se pode usar despesa de custeio em outras áreas, que não seja na saúde. E, a partir desse ano, o tribunal vai monitorar as emendas impositivas da Câmara. Então, provavelmente, a partir desse ano, vai ter que se cumprir 100%. Muito boa tarde a todos. Eu fiquei com uma missão, antes de falar um pouquinho especificamente da Secretaria, de falar da construção participativa do plano. O nosso plano plurianual,
ele envolve uma fase muito importante, que é a fase externa, né, que nós temos que coletar as ideias, as proposições e os anseios da sociedade, para a gente construir esse orçamento de forma participativa. Então, esse período de coleta foi feito de 22 de julho até 15 de agosto. E como que foi construído esse PPA com base nisso? Nós buscamos, além do exercício técnico-administrativo, que é o dever de casa que nós fazemos nas secretarias, envolver, como eu disse, a participação inclusiva da gestão pública com essa oitiva da população, né? Ouvindo os anseios e o que a população quer que se faça, e a partir disso a gente avaliou a viabilidade de se fazer ou não programas para atender essas demandas. O objetivo da nossa consulta pública, em primeiro lugar, foi compreender, né? Nós temos que tentar entender quais são as necessidades da população, o que eles estão querendo do poder público. Depois nós traduzimos isso em programas, ações e daí investimentos concretos. Nem todos os programas eles têm investimentos, mas uma boa parte deles sim. Nós fizemos aplicação de questionários digitais e físicos em alguns lugares, mas principalmente digitais. Vocês devem ter visto os formulários disponíveis para a população responder. Haviam análises que nós fazíamos depois para interpretar esses dados, porque não adianta eu coletar esses dados se eu não fazer uma interpretação deles, né? Um dado por si só, ele só vai ser alguma coisa útil depois de interpretado e tratado. E a partir disso nós fizemos os diagnósticos daí, né? O que nós vamos fazer com esses dados? O que nós podemos melhorar com base no que a população tem apontado para nós? E eu vou deixar alguns exemplos aqui para nós não entrar em todos os detalhes do PPA, que já está no programa em si, mas relativo à economia, isso aqui foi a população que trouxe para nós. Necessidade de incentivo ao empreendedorismo, citaram bastante os MEIs e um forte apoio à agricultura e agroindústria, né? Recentemente, inclusive, tramitou aqui pela Casa uma autorização para concessão para a agroindústria. Na educação, eles citaram muito a melhoria de infraestrutura de escolas, né? Então, provavelmente, o plano comportou essas demandas da sociedade. Na parte social, eles falaram bastante de cursos profissionalizantes e maior descentralização dos serviços públicos. Foi o que o povo falou sobre na questão social. Turismo, a população falou que eles querem ecoturismo e turismo rural, com melhoria na infraestrutura de acesso, né? Então, a Secretaria desenvolveu alguns programas baseados nessa demanda. Essa metodologia, então, ela reforça a legitimidade do plano, ao mesmo tempo em que amplia sua eficácia na promoção de políticas públicas orientadas para resultados mensuráveis. Isso consta no PPA que foi enviado aqui para casa. O que nós concluímos com a fase externa? Que ela foi fundamental para alinhar o nosso planejamento técnico, e o resultado é um PPA que reflete as necessidades locais e nasce orientado à promoção de resultados concretos e mensuráveis. Essa é a ideia da coleta externa. Nós fazemos um PPA que realmente reflita o que a população anseia do poder público. E é por isso que essa fase externa foi tão importante e foi realizada por todas as secretarias. Agora eu vou aproveitar a oportunidade e falar rapidamente sobre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, porque ela é bem jovem, né? Assim como a da Cultura também. E o que trata o nosso PPA? Nós colocamos assim como pés no chão e olhos no futuro. Por que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela é bem distinta das outras? E eu sempre friso isso. Quando uma pessoa ela tem um problema de saúde, ela vai procurar a Secretaria do Diego. E ela precisa resolver esse problema de saúde. Ele é extremamente importante que se resolva esse problema de saúde. Mas vocês têm que concordar comigo que ao resolver o problema de saúde dela e de outras tantas pessoas, a nossa cidade ela vai fazendo um ciclo contínuo e necessário, mas que não vai avançar de fato o município. É importante, é fundamental, ressalto, assim como o Departamento de Obras, por exemplo. Eles têm que fazer os consertos das estradas, eles têm que arrumar. Cada vez que chove, deteriora a via, eles têm que fazer o conserto.
mas ela é uma solução que fica fazendo um ciclo contínuo, mas não necessariamente avança o município. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem esse papel distinto. Apesar de a gente atuar em situações mais paliativas, a nosso objetivo principal é olhar adiante. É como que nós vamos fazer o nosso município progredir de fato. Sair de um status que ele tem hoje, de uma economia atual, de uma forma de se fazer a economia funcionar, pensando no futuro como que ela vai poder ser desenvolvida e melhorada. Então, o que hoje a gente traz? Nós fortalecemos o que nós já temos, né? É a primeira coisa que nós temos que fazer. É apoiar o comércio local, a indústria, a agricultura e o empreendedorismo. Falando de indústria, hoje iniciou a possibilidade de quem deseja um terreno na área industrial fazer aí cadastrar os seus anexos e sua proposta para usar o terreno da área industrial. Então, já é uma coisa que está se concretizando no dia de hoje. Agricultura e o empreendedorismo, que a gente já tem um trabalho contínuo e parcerias com as secretarias. E a questão do futuro. Inovação e tecnologia é hoje o principal ponto de ataque, digamos assim, do poder público. O Estado do Paraná ele cobra muito que os municípios façam o dever de casa, no sentido da inovação, que façam suas leis de inovação, que façam seus fundos, que criem seus conselhos, para nós ter acesso a recursos de inovação do Estado e do governo federal, a gente precisa fazer isso. O que a população vê? A consulta pública, especificamente da Secretaria, a população eles veem um futuro em questão de agroindústria, com o objetivo de agregar o valor, né? O nosso produto, hoje nós somos muito extrativistas, a gente vê bastante isso na erva mate. Nós vendemos ainda muito produto em folha, e isso tem um valor agregado muito baixo, e a população tem consciência disso, eles colocaram, isso é a resposta deles. Eles têm uma preocupação com o empreendedorismo do jovem, e isso também foi refletido em programas que vocês vão ver mais à frente. Eles estão preocupados com o turismo rural relacionado ao desenvolvimento econômico, né? Porque o turismo, ele querendo ou não, é um braço do desenvolvimento econômico. O turismo também, ele é um imã de recursos para o município. A função dele não é consumir recursos, é multiplicar recursos. E a inovação e tecnologia foi muito frisado pela população que o município desenvolva inovação e tecnologia. Eles sentem que o município está, como alguns comentaram no PPA, parado no tempo, né? Então, esse é o nosso objetivo, fazer o nosso primeiro pilar é o ecossistema de inovação. A gente desenvolveu um dos nossos programas, é a construção desse espaço físico, para nós fazer todo o ciclo de inovação. Nós pegar o jovem e botar ele para desenvolver projetos, botar ele em laboratórios, abrir startups, ele ter consultoria, ele ter incubação das suas empresas, das suas ideias, e que ele consiga implementar no município tudo isso. Como segundo pilar, atrair indústrias, né? Melhoria da infraestrutura é o principal ataque que nós colocamos, e já vamos com... Espero que nós preenchamos toda a nossa indústria, nossa área industrial, mas a ideia do PPA no pilar, ainda voltada ao que a população colocou, é a expansão da infraestrutura industrial, e já está no plano. Agregação de valor ao produto que a gente já tem, principalmente com a erva mate, com a identidade geográfica, com a indicação geográfica. A diversificação do comércio e serviço, incentivando o desenvolvimento agroindustrial. O nosso município, apesar de que as pessoas dizem o nosso município não tem muita oportunidade, mas se você vê de todos os quinais disponíveis, de todas as atividades que o município pode ter, o nosso é muito baixo. Nós temos muito pouca variedade de serviços. Os nossos maiores serviços são loja de roupa, bares e algumas outras atividades assim. É bem restrito, nós não temos muita oferta, nós temos muito ainda a se explorar pelo empreendedorismo. Essa diversificação é muito falha. O capital humano, que nós não temos como falar em desenvolvimento econômico sem colocar o ser humano, né? Então, o que nós precisamos? Nós vamos montar a agência do trabalhador, só que o ponto central para o emprego, além do emprego, é a qualificação profissional. A gente já fez muito trabalho de qualificação, e quando a gente conversa com os comerciantes, a maior dificuldade deles hoje não é a mão de obra
existir mão de obra, existe, mas ela é desqualificada. E outros municípios, inclusive o nosso, provavelmente vamos ter esse mesmo dado, é que tem a mão de obra. Ela existe, mas ou a pessoa não quer o emprego, ela não quer trabalhar, ou ela é desqualificada para aquilo que o empresário precisa. A Sala do Empreendedor, nós vamos buscar uma modernização dos serviços de apoio às micro e pequenas empresas, incluindo o lançamento de um novo aplicativo. A nossa cidade é majoritariamente formada de micro e pequenas empresas, 98% são micro e pequenas, grandes empresas são minoria no município. E a capacitação contínua, oferta de curso para preparar mão de obra, que é essa maior exigência do empresariado de Cruz Machado, a capacitação da mão de obra. A visão de futuro da Secretaria é promover a inovação, a tecnologia como motor de desenvolvimento sustentável e da transformação econômica de Cruz Machado. Então, isso é um pouquinho do que a gente tem planejado para o PPA, com base, como eu disse, nos anseios da população, nas consultas externas, nós destrinchamos nesses pilares para tentar abarcar ao máximo dos anseios dele. Muito obrigado. Alguém se tiver alguma dúvida sobre o PPA? Vamos continuar, então, com a apresentação no sequência ALOA de 2026. Lei Orçamentária Anual 2026. A lei prevê as receitas e fixa as despesas. Tem os princípios orçamentários. Unidade, ou um único documento. Universalidade, todas as receitas e despesas. Não afetação, arrecadação de impostos não destinada, quer dizer que tem que ser específica. Exclusividade, previsão de receita e despesa. Não pode ter artigos que não tratem de orçamento. Publicidade. O orçamento é divulgado de forma ampla. O orçamento é bruto. A previsão legal sempre no montante bruto. É feito conforme a lei, legalidade, anualidade, que ele é para 1 ano, e a transparência, que é divulgada como que é o orçamento transparente. Proposta orçamentária consolidada. Nossa receita, 110.950.000. O município arrecada os 110.950.000. A despesa prevista, 108.450.000 para o Poder Executivo e 2.500.000 para o Poder Legislativo, que totaliza 110.950. Em equilíbrio, a receita com a despesa. Receitas consolidadas. Então, aqui, com base na arrecadação histórica, utiliza-se tanto para o PPA como para a LOA a base da arrecadação 22, 23, 24. Aqui está com base mês 10 de 2025, que utilizou-se também como base, agora para as apresentações. E a orçada para 2025 e a orçada para 2026. Então, nós arrecadamos no total as arrecadações 2022, 84.631.477. 23, 94.516.000. 2024, 103.633.000. 2025 até outubro, 87.098.000. Foi previsto para esse ano 92.650.000 e está prevista a arrecadação 110.950.000 para 2026. Impostos e taxas 7.788.000 prevista. Receita de contribuições 360.000, que é a COSIP. Receita patrimonial, uma previsão de 2.075.000. Receita agropecuária, 17.000. Receitas de serviços. Se vocês olharem, teve uma variação bem grande da receita de serviços. 1.254.000 é a previsão que temos a arrecadação de serviços, o torneio de pesca e a cobrança da hora máquina. Por isso que o valor previsto foi para 1.254.000. Ali é a hora máquina. Tem a despesa do programa Hora Máquinas e tem a previsão de arrecadação da cobrança da Hora Máquinas, em conformidade com a lei e com os anexos que vieram da lei. Transferências correntes, que são as principais transferências do município, né? Que tem as federal e estaduais.
Então, 71.928.000 foi em 2022, 77.931.000 em 2023, 89.786.000 em 2024. Nós arrecadamos 74.618 em 2025 e está previsto os 99.423.000 em 2026. Receitas de capital, nós tivemos arrecadações em vários anos, que são receitas de convênios. Então, não tem previsão da arrecadação de convênios nem de 2025, que nós não tinha previsão na execução do orçamento, e nem para 2026, até que o projeto de lei veio para a Câmara. Então, receita total prevista, 110.950.000. Despesa consolidada. Esse gráfico é a despesa consolidada do Poder Executivo. Vocês podem notar, do 100% do Poder Executivo, 108.450.000. 43,93% do nosso orçamento total é pessoal e encargos. 47,15% é outras despesas correntes. Investimento é apenas 4,73%. Precatórios, 2,77%. Reserva de contingência do total ficou 1,29%. E dívida e juros, 0,10%. Pessoal, encargos, 47.681.000, que são as maiores. E outras despesas correntes, 51.134.600. Investimentos, 5.128.000. Precatórios, 3 milhões. E reserva de contingência, 1.395.000. Esse gráfico é bem parecido com o do governo federal, só que o do governo federal, o vermelho, mais ou menos 90% é INSS. INSS não, Previdência. LOA 2026, da Câmara, 2.500.000, despesas correntes 2.340.000, pessoal 1.913.000, outras despesas correntes 427.000, despesas de capital 160.000. Totalizou 2.500.000 da Câmara. Aplicação em saúde do Executivo. Então, o município é obrigado tem que aplicar no mínimo 15% da receita de impostos e transferências. A receita de impostos e transferências para 2026, eu digo base saúde, porque a alteração do 1% da FPM não entra na base de cálculo. Então, ficou projetado em 82.495.000. Desse valor, nós tínhamos que aplicar 15%, que é 12.374.250 R$ A previsão de gastos, que está prevista, previsão fixada a despesa, na verdade, R$ 30.648.400. Uma previsão de 32,15% da despesa, R$ 26.518.400. Que é a previsão de gastos, 26.518, é a previsão de gastos da base de cálculo. A total é 30.648. Nós teríamos que aplicar 12 do índice do mínimo, nós aplicamos 26.518. Mais de 100%. Aplicação em educação, a base de cálculo de impostos, 86.545. A base de impostos da educação é um pouco maior, por causa que entra no índice 1% da FPM. A previsão de gastos total da educação é 30.836. A aplicação mínima obrigatória é 25%, nós teríamos que aplicar mínimo 21.636.250. Nós estamos nós estamos destinando a dotação de 30,26%, 26.189.000 com recursos de impostos e transferências. Isso é somente recurso de impostos e transferências. O valor total entra com recursos transferidos pela FNDE e ou convênios que são aplicação 100%. Do Fundeb, nós estamos com a previsão da arrecadação para 2026 de 14.150.000. Receita destinada ao Fundeb, como eu tinha falado, vai 20% das nossas arrecadações vai para o fundo, 15.018. Uma previsão de decréscimo, uma perca da arrecadação de 868.000 para 2026.
do valor que nós arrecadamos, nós temos que aplicar no mínimo 70% na remuneração do magistério. Pelo valor da arrecadação e pelo valor da despesa programada, a previsão da remuneração do magistério está em 98,62%, 13.955.000. Nós temos também o convênio que é transferido para a educação especial, termo de parceria Papai, 280.000 que está previsto para 2026. Previsão de complementação ainda, nós temos uma previsão de complementação de 1.450.000 com recursos livres, que vai faltar, eu digo não recurso livre, recursos livres da educação, 1.450.000. Se somasse esse recurso ao Fundeb, nós gastaria 108,87% do recurso do Fundeb, que vai ser uma despesa total com magistério de R$ 15.405.000. A remuneração do magistério. Então, já falta dinheiro para nós pagar do Fundeb. Auxílio alimentação, constei a título de informação, que não entra ali, mais 651.000 para a remuneração do magistério. Despesas consolidadas. Despesas consolidadas na LOA. Por secretaria, eu já falei a despesa na LOA em 2026 do PPA, que seria a mesma coisa. Então, a secretaria, aqui o valor, a porcentagem total do orçamento, independente se é recursos de convênios ou de transferência de impostos. Secretaria de Educação, 27,79% é a fatia da educação. 27,62% é a fatia da saúde. Secretaria Municipal de Obras, 13,74% do nosso orçamento. Reserva de contingência ficou em 1,26%. Encargos especiais, 3,85%. Secretaria de Fazenda, 2,85%. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, 4,37%. Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, 5,43%. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 6,47%. O Legislativo, 2,28%. Secretaria Municipal de Esporte, 1,42%. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 1,01%. Turismo, 0,73%. E Cultura, 1,24%. Essa é a proporção da despesa do Executivo. Precatórios. Precatórios foram previstos 3 milhões no orçamento, sendo que precatórios requisitados, que são os orçamentários previstos para 2026, já tem 2.131.185,09. Esses valores são sem correção. Temos pensões que é pagos mensalmente, uma previsão de 97.097. Outras sentenças judiciais de pequenos valor, foi previsto um valor na média, que prevê anualmente se paga, R$ 706.476 e uma previsão de adicionada, uma correção monetária de R$ 65.240. Então, a previsão de precatórios de 3 milhões para 2026. Principais investimentos 2026. Vou falar 2026 e os anos posteriores. Ampliação da área industrial, com recursos próprios está estimado 650.000 em 2026, 650.000 em 2027, 700.000 em 2028, 1.300.000 em 2029. Construção do hospital está alocado no orçamento, somente o recurso próprio do município. Os convênios ainda que está sendo buscado e estão sendo efetivados, ainda não estão previstos no orçamento, porque não é efetivo. Então, foi alocado 500.000 em 2026, 350.000 em 2027, 100.000 em 2028. Promoção e proteção da garantia da pessoa idosa, foi alocada R$ 500.000 para 2026. Construção da creche FIA, 340.000, foi previsto o valor da contrapartida. O convênio já está assinado, então vai ser incluído para o ano que vem. Era para ser vindo para a Câmara, que já era para estar, mas não veio e o projeto está voando. Então, provavelmente foi incluída no orçamento. Para o ano que vem vai ser incluída a contrapartida, pelo menos a contrapartida já está garantida. Pavimentação de vias, 2026 foi prevista com recursos próprios do município,
não é recursos de convênios, que o recurso de convênios pode ser incluído ainda, via decreto, via leis. 350 mil 2026, 400 mil 2027, 2028 450 mil, 2029 500 mil. Infraestrutura, reforma do estádio municipal Castelo Branco, está previsto 350 mil para 2026. Construção do prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está previsto 2026 300 mil, 2027 200 mil reais. Programa de manutenção das escolas e reformas CMEIs. Recursos da educação previsto 100 mil real, mais emenda 105 mil para 2026, 115 mil para 2027, 50 mil para 2028. Construção Praça da Bíblia, para 2026, 50 mil. Implantação Chimaródromo, 2026, 30 mil reais. Construção do portal de entrada da cidade, previsto em 2027, 250 mil. E 2028, mais 250 mil. Aquisição de terreno, projeto turístico, para 2027, 100 mil. Construção pista de caminhada, 2027, 100 mil reais. A questão da LOA seria isso? Alguém tem alguma questão especificamente sobre a LOA? PPA? Explicatórios? Tá, então, o projeto de lei já entrou na Câmara, nós já está para discussão. Normalmente se altera o projeto de lei o ano que vem, né? Então, nós já temos algumas propostas de alteração, de inclusão de ações que apareceram posteriormente ao projeto de lei. Primeira, inclusão da dotação de obras de instalações para departamento de obras, 125 mil. Serviço de construção civil, que é a execução de paredes, rampas, pisos no pátio de obras. Esse valor, 125 mil, será provavelmente deduzido de material e incluído em obras. Esse projeto, nós podemos fazer ele o ano que vem, tranquilamente, só que seria crédito especial, e provavelmente ele vai tramitar só em fevereiro, março, que vai tramitar ali. Então, se há a possibilidade, se a Câmara autorizar, podemos alterar o projeto e incluir ali, que é via crédito especial. Tá. Isso é uma coisa que é uma alteração, né? Oi? Isso, é uma construção de... É para fechar o... Como é que é, Zezinho, lá? É, a construção da nova rampa lá. Outra alteração, inclusão de despesa, que ficou sem. A inclusão de despesa na manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque é necessária essa alteração para aqueles 2 projetos de lei que estão solicitando parecer contábil. E lá está prevista despesa de premiação artística. Premiação artística, o elemento é 339031. Premiação artística tem dotações não orçadas, não prevista no orçamento, só podem incluída via crédito especial. É a mesma regra ali. Pode vir para a Câmara, depois que vocês retornarem, um crédito especial, normalmente em fevereiro. Então, está projetado a 27 mil reais. Ali, 5 mil de valor de premiação artística, material 2 mil e serviço pessoa jurídica 20 mil reais. Aquele é 125 mil? O 125 mil é para fechar o barracão que tem e fazer rampas. Mas esse é o que... isso custa caro, né? Os 125 mil nós já estamos tentando alterar o orçamento e incluir. Ó, eu falei antes que nós não... Digo, o eucalipto não tem nem bombeiro, nem engenheiro, ninguém aprova mais. A outra inclusão que nós solicitamos, que eu estou solicitando por aqui, foi assinado um convênio de inclusão de iluminação pública, para troca de lâmpadas de LED no município. Então, o valor do convênio é 1.027.000, com uma contrapartida de R$1.890. A contrapartida, 1.890.
O valor do convênio é 1.027 milhões. Então, nós não temos previsão, nem no orçamento nosso, para esse exercício de obras, e nem para o exercício de 2026 de obras. Eu falei antes que nós não temos nenhuma previsão de arrecadações de capital. Isso é uma arrecadação de capital. Normalmente, isso só pode prever quando acontece agora. Já está assinado o convênio, já é certo, líquido e certo que vai vir esse recurso. Então, nós podemos incluir no orçamento. Se for incluída na proposta orçamentária para 2026, vai arrecadar, nós vamos alterar, só que isso altera todos os anexos, desde o PPA, nem do orçamento, todos os anexos, inclusive a lei orçamentária que diz os valores das arrecadações. Então, lá tem 110 milhões de alguma coisa, vai se incluir 1.027 milhões de arrecadação e vai se incluir a despesa de iluminação pública, 1.027 milhões para o exercício 2026. Esse ano não há mais tempo hábil para tramitar um projeto de lei de crédito especial na Câmara. Além de não ter tempo hábil para tramitar, você não consegue licitar dentro do exercício e emitir empenho até 31 de dezembro. Então, é nulo mandar um projeto de lei. Qualquer projeto de lei hoje que demanda uma licitação de crédito especial é nulo, não tem nem por que mais mandar. Porque você não consegue mais votar, aprovar, abrir licitação e executar, empenhar até 31 de dezembro. Isso. Então, você tem a opção, se for vontade do Legislativo, nós podemos incluir na proposta orçamentária para 2026, ele já pode ser licitado no início de 2026. Caso não seja aceita, nós vamos mandar um crédito especial quando a Câmara retornar, que é provavelmente em fevereiro. Vocês têm 3 semanas para votarem, daí vai se fazer a licitação, daí vai se progredir. Então, é quase uns 4, 5 meses que você se adianta num processo desse aqui. Outra inclusão, tem uma lei, foi aprovada a lei, da inclusão da receita tributária de taxa de coleta de lixo e, consequentemente, a despesa. Então, a previsão da lei, achei como se diz, tem alguns erros na lei, mas a questão é que nós vamos ter que cobrar, o município vai ter que cobrar em 10 anos os 100% do custo da lei, do que é o custo hoje. O custo hoje é R$1 milhão a coleta de lixo. Então, em 10 anos diluído, pelo menos no ano que vem vai ter que se cobrar R$100 mil do valor estimado. Então, a inclusão dos 100 mil, tanto na receita como na despesa. Eu digo assim, essa inclusão aqui não é tão importante que nem as outras. Essa nós podemos até abrir por decreto, inclusão depois não é. É diferente do de obras e é diferente dos 3 que demanda crédito especial. Esse não demanda em crédito especial. Mas já vai se fazer uma alteração, já se inclui junto. A taxa, a lei, que se não me engano, ela está lá que você vai cobrar, o município vai fazer a cobrança, a pessoa tem que, para cobrar na conta da Sanepar, você tem que dar uma anuência, uma autorização para cobrar na conta da Sanepar. O problema da lei hoje, o anexo que consta na lei, o anexo que está na lei não condiz com o que está escrito na lei. Os valores não estão corretos e não estão as projeções conforme dos títulos como se diz, conforme consumo de água. Mas a cobrança em si é pela prefeitura. A princípio, só se o consumidor, ator. Isso. Na lei diz que. Isso. Pela lei, o consumidor tem que autorizar na Sanepar. Na Sanepar. Se ele não autorizar, vai ser cobrado pelo município. Não é o que normalmente era, outros municípios cobram pela Sanepar, não. Então está ali. É uma guia à parte junto do IPTU. A outra alteração. Os consórcios Paraná Saúde é um consórcio que nós adquirimos medicamento há anos. Anos com eles. Nós pagamos 10 mil por ano de manutenção do consórcio. O consórcio é um rateio, que nem o Cisvale. Na rateia, uma despesa do consórcio é rateado conforme os municípios que participam
da região, conforme a população dos municípios. E nós pagamos ainda os exames, as outras coisas, por consórcio, a parte. No consórcio Paraná Saúde, nós rateamos a despesa, que é o 10 mil por ano, mas pagamos mais o medicamento que o município adquire via consórcio. O próprio Ministério Público, Tribunal de Contas, vem exigindo maior sincronização das despesas de consórcio com a despesa no município. E nós não temos e nunca tivemos a cobrança do consórcio ou algum relatório que tinha despesa de pessoal. Então, nós vamos ter que incluir despesa de pessoal no valor de 6 mil, que seria a despesa de pessoal do consórcio. Do Cisvale, já há anos, nós já contabilizamos despesa de pessoal e despesa de manutenção do consórcio. Essa despesa de pessoal, de consórcio, ele entra no índice de pessoal de gastos do município. Seriam essas 5 alterações propostas no projeto de lei. Eu acho que daí essas propostas vocês podem verificar, aprovar ou não aprovar, e essa aplicação pode ficar ali. Eu digo que para fazer uma das alterações ou fazer todas as alterações, vai demandar em alteração de todos os anexos. Todos os anexos serão alterados. Eu acho que já devia fazer todas as alterações. Porque assim, todos os anexos se alteram. Eu acho que né? Alterar tudo. Então, todos os anexos serão alterados, serão mandadas todas as cópias dos anexos, tudo novamente. Sim, com certeza, né? E a inclusão desse anexo do precatório daí. Incluir tudo ali. Alterar agora, porque não depois vai dar mais rolo, né? Facilita bastante, eu acho. É que se você tem o crédito especial, você vai tramitar, você vai conseguir tramitar a partir de fevereiro, março. Uma licitação, por exemplo, da iluminação pública, que já está pronta, que você pode licitar dia 2 de janeiro, iniciar o processo, assim você vai conseguir licitar lá em abril. Manda o projeto em fevereiro, que termina em março para aprovar, entra com o processo, abril para maio. Isso, tem tudo. Quando está... Tudo de novo, isso aí. É bem facinho agora me alterar, né? Eu acho que seria isso. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Só uma pergunta de antes, daquelas que era para perguntar e passou batido, da hora a máquina lá que você falou que é 2 milhões e pouco, mas desse ano foi investido nesse dinheiro, né? Não, hora a máquina é previsão para o ano de 2026. Tudo para o ano que vem. Quer ver? Eu entendi que desse ano... Quer ver? Programa de hora máquina está destinado a 2.404.000 para o ano que vem de despesa. E está destinada à arrecadação, prevista a arrecadação, não é 2 milhões, é 2.202.000, se não me engano, de arrecadações da hora máquina também. Que é 50% é despesa, digamos assim, 50% não, 50% será cobrada dos beneficiários. E a outra, o município paga com recurso próprio. Aqui. Entra como receita. Isso é o princípio orçamentário, o princípio da universalidade. Todo recurso que entra no município entra através do orçamento e sai via despesa pelo valor bruto. Você não contabiliza só o que o município paga, não. Você contabiliza a receita que o pessoal pagou e contabiliza a despesa com o recurso que ele pagou e com a despesa do recurso próprio do município. O ROD está previsto... Ele está previsão de 12 milhões. O ano passado fez 11 milhões e alguma coisa, esse ano 6 milhões, acho que foi ali que arrecadou. O ROIDS é bem sazonal. Então, o ROIDS é uma das
das arrecadações piores de previsão. Pode acontecer uma seca, como pode acontecer parar de gerar, pode acontecer, que já aconteceu na usina de baixo, estourar uma das comportas, ficar parada, daí vinha uma arrecadação em 2017, se não me engano, R$30 mil. Então, é uma arrecadação bem sazonal. O que acontece numa arrecadação? Nós tivemos uma previsão de 12 milhões, a arrecadação não suporta, por exemplo, assim, a arrecadação não se efetivou, a despesa tem que ser contingenciada, tem que ser cortada. Nós não podemos a arrecadação cair e manter a despesa. 60 dias. 60 dias é a previsão. A arrecada, se, por exemplo, vai fechar agora o cálculo que eles fizeram em outubro, a usina tem até o dia 20 desse mês para repassar o recurso para a União, e a União repassa para nós, normalmente, bem no final do outro mês, no comecinho do outro. Entre final do mês e começo do outro. 60 dias, Mais uma pergunta que tá do hospital lá, né? Tipo, nós podemos gastar só 300 e poucos mil, daí o restante é só via deputado, né? Verba federal daí, né? Não entendi. Não, do hospital para gastar, para ajeitar o hospital, na verdade. Do hospital está previsto só o recurso próprio, sim, mas depois... alocado. Então, quando for assinado convênio, será incluído ou via decreto, que há a possibilidade de via decreto ser incluído no orçamento, está previsto já a despesa, ou via lei específica que vai passar na Câmara. A contrapartida também pode ser incluída, alterada via decreto ou via projeto de lei à parte. Nós fazer um projeto para o hospital, no caso, verba federal... Só que assim, a verba federal, a verba estadual, só pode ser incluída no orçamento a hora que nós já temos o termo de convênio assinado e publicado. Por exemplo, dos termos de convênio que nós temos hoje, um que demanda é o da iluminação pública. Enquanto não tiver termo de convênio assinado, pactuado com o município, não, vamos dizer assim, o recurso não é líquido e certo, né? Ele é só líquido e certo a hora que se assina o termo de convênio. Então... Eu penso assim, nós temos que fazer como se diz, uma reestruturação da dívida nossa inteira. Desde levantamento de a dívida que o município tem, a dívida ativa, verificando quem são os prescritos e eu as prescrever, porque nós podemos cobrar judicialmente os que não estão em prescrição. Não é prescrito, é em prescrição, passou de 5 anos. Fazer esse levantamento bem correto. Você, com esse levantamento, pode fazer um refis desses Não, há entendimentos que seria renúncia, remissão de receita. Eu entendo que não é renúncia de receita, nem remissão, porque você não está deduzindo o valor do principal. É só multa e juro. Você vê outros municípios, o mesmo estado, 95% de isenção em multa e juro. Estão dando para pagar. O principal você não pode colocar ali. E a outra coisa que vai ter que se implantar no município é colocar em órgão de proteção ao crédito. Já tem decisões, já tem lei aprovada a Lisângela deve lembrar, mais de 3 anos em Cruz Majano, e não foi implantada. E se não for implantado, vai ser punido, eu digo assim, o gestor atual, o gestor do tributário, o gestor... então vai ter que se iniciar isso ali. Eu acho, a minha opinião... Essa dívida, que ele falou, esses 10 milhões, ela já está teoricamente, ela está em prescrição, mas ela está ajuizada. Você nunca vai conseguir cobrar ela, mas nunca também vai receber ela. Ela vai ficar lá
só que é uma dívida, vai ter que provavelmente lançar em devedor duvidoso, não vai receber. Não, essa é uma decisão judicial. A hora que sair a decisão, nós vamos ter que cumprir. Mas eu acredito não, deveria ser, nós fazer um refis antes de, digamos assim, colocar em proteção ao crédito, porque dá uma chance para aquelas pessoas, sabendo. Dá uma chance, ó, se eu não pagar agora, eu posso parcelar, se não pagar, vai para o SPC. Isso. Porque Uma parcela que a pessoa a taxa de lixo, a lei da taxa de lixo também cita isso. Que quem não pagar vai ter que ser incluído em órgãos de proteção ao crédito. Então, não é necessário pagar na água da Sanepar. Você pode pagar na normal, na prefeitura. Você pode pagar na normal. Você pode escolher anualmente ali pela lei. Você pode ter uma cobrança anual. O valor desse primeiro ano vai ser bem pequeno. O primeiro ano, eu digo assim, a maioria, se alguém me pedir um conselho, paga uma vez no ano. E ainda está com previsão de desconto na lei. Tem uma previsão de desbatimento quem pagar uma vez. Só que, primeiramente, vai ter que se analisar essa lei, vai ter que ver os valores, apurar os valores, vai ter que montar, provavelmente, uma comissão, alguma coisa, analisar, porque o anexo que consta na lei hoje não é o correto. Se você cobrasse na Sanepar, era mais fácil, porque sabe, eu não vou pagar porque senão corta a água, né? O outro, assim, aí rolando, né? Exatamente. A cobrança, que nem eles estão falando ali, a cobrança rural é bem complicada. É bem complicada essa lei. Aqui a lei, se você vê uma cidade urbana, então, vamos dizer assim, um município inteiro urbano é fácil. Nós temos coleta rural. Sim. Ah, não é assim, não. Crucificado vamos ser de Deus do livro, né? Só que Outra situação que na agricultura passada, alguns moradores do interior, eles falavam o seguinte: cobrar a coleta de lixo do rural, eles não vão jogar Com certeza pode acontecer isso, mas Então, daí nós temos aí duas situações bem complexas. Vai ter gente que vai querer mais coleta, mas tem gente que não vai jogar porque não quer pagar. todo outro município está cobrado uma taxa na água, né? é que na verdade vai ter que analisar bem certo essa lei. Essa lei são 50 folhas, acho que, né? Elas são 50 páginas essa lei. Então ela agora fevereiro tinha que ter sido iniciado. Uma coisa que não tem nesse projeto que deveria ter anexada a previsão de arrecadação para os 10 anos, né? Não tem nenhuma previsão de arrecadação de valores, nem de custo. Vai ter que... E assim... Isso, os anexos foram... Agora virou um plano, ela é... Doze alguma coisa.
Então vai dar uns 2 milhões, vamos constar. Mas... É. É. Na verdade, mais alguma coisa? Obrigado a todos. Cisvale, consórcio. O consórcio do Cisvale é um rateio entre os municípios da região. Eu não sei se tem participação do Estado. Não, mas não é o Cisvale, é do consórcio Paraná Saúde. O Paraná Saúde é para medicamento, não. O Paraná Saúde tem medicamento, então a União participa com um valor por habitante. 1,50, 2,50, não lembro o valor. Do Estado também, e o município tem que participar com um valor mínimo também por habitante. Nós complementamos com um valor bem maior, mas tem um valor mínimo por habitante. Mas é que o Estado tem a atribuição de média complexidade, mas não é via consórcio, normalmente é via hospitais públicos, hospitais que eles firmam convênio. Por exemplo, lá eles firmam convênio com o regional, com o São Brás, com os outros hospitais. Então, eles provavelmente estão firmando um convênio com um valor X. E demanda é muito maior, que requer-se que os municípios complementem com recursos lá no Cisvale ou o próprio município. Isso acontece muito. Apesar de que nós, acho que é dos poucos municípios ainda, que é 33%, 34%, 32%, por isso que o valor nosso que nós empregamos em saúde é muito alto. O Estado, a União, então eles empregam o mínimo deles, normalmente. Mas nós gastamos quase 2 milhões por ano só com o Cisvale. Já não passou de 2 milhões esse ano. Então, a média das últimas transferências, 180, estava em 150, 160, 170, está dando 200 mil por mês agora. Últimos meses que deu 190 mil com os consórcios. Só com o Cisvale. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado.